Olá, meus queridos, prazer, estamos aqui de volta ao nosso canal Pensamento Vivo e estou muito feliz, mais um dia, para nós podermos aqui no canal Pensamento Vivo considerar mais um pouquinho da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, onde nós vamos analisar um pouco do livro de Provérbios, capítulo 19. Então quero convidar você, independente de você acreditar na Bíblia ou não, de você ser uma pessoa que acredita que existe um Deus, Criador ou não importa qual é a sua religiosidade, o seu dogma, se você tem algum tipo de fé, mas eu quero convidar você a refletir um pouco nessas palavras aqui do capítulo 19, porque contém verdades que são imutáveis, que são eternas, conselhos de sabedoria que se aplicam em todas as áreas da nossa vida. Algumas naturalmente vão fazer alusão a um Criador, mas aí você, usando um pouco de inteligência, poderá refletir, filtrar ao que você crê. Ok? Então, estamos combinados? Nós vamos analisar um pouquinho do Provérbio 19, não vamos ver todos os versículos ou profundamente cada um deles, porque o tempo não nos permitiria tal façanha, Bem, logo no capítulo 19, versículo 1, esqueci de dizer, vai estar aqui na descrição do vídeo o link da playlist para você poder acompanhar as considerações relacionadas a livros bíblicos, como o livro de Provérbios, que já consideramos até o 18. E hoje vamos, nesse vídeo, considerar um pouquinho do 19. Então, o Provérbio 19, versículo 1 diz assim: é melhor o pobre que procede retamente ou de forma honesta do que aquele que torce as palavras, ou seja, o mentiroso e é insensato. Então, a dignidade da pessoa, a sua honra, sua honestidade, com certeza para uma pessoa que tem bom caráter, boa ética. Antigamente a gente estudava moral e cívica, nos estudos sociais, na escola. Pessoas que têm boa índole, virtudes positivas, com certeza prezam muito mais a sua honra, sua dignidade, seu respeito próprio, do que conseguir coisas, benefícios, mas através de mentiras e de falsidades, de tramas, de desonestidade. Então, uma pessoa assim, com certeza, é uma pessoa de grande valor. Temos o versículo 2, que está amarrado também a outros versículos. O versículo 2 diz assim: não é bom agir sem reflexão. Ou seja, a pessoa que age irrefletidamente, uma pessoa imprudente, Quem anda apressado acaba tropeçando. Então, ou seja, uma comparação. Assim como uma pessoa que anda muito apressada, sem prestar atenção nas coisas, no caminho, acaba tropeçando nos objetos em volta, no chão, caindo em algum buraco. Mas a pessoa prudente, aquela que examina, aquela que tem, que reflete, que é uma pessoa reflexiva, essa age com mais sabedoria. E os resultados das suas ações, naturalmente, são mais positivos. Aí, amarrado a esse versículo 2, está o versículo 3. A insensatez faz a pessoa tropeçar. E ela, depois, se exaspera ou coloca a culpa em Deus. Acaba dizendo, o que Deus permitiu e tal, quando, na verdade, tudo foi fruto da sua própria imprudência. E aí, amarrado aqui ainda a esse versículo 3, temos o versículo 8, que diz assim: quem domina o coração, uma pessoa que tem autodomínio, ama a si mesmo. E quem conserva a prudência, encontra a felicidade. E aí o versículo 11 completa: o bom senso acalma a ira, ou seja, ajuda a pessoa a não agir por impulso quando ela está nervosa. Geralmente palavras irrefletidas saem quando nós estamos fora do controle. Acabamos falando o que não devia, ou de uma forma que não deveria. E aí o versículo 11 ainda diz: é motivo de glória passar por cima das ofensas, ou seja, é grandeza de espírito quando uma pessoa consegue, mesmo sendo agredido em palavras, conservar a sua paz mental, ser uma pessoa impassiva, que não se abala facilmente, mesmo se ela está sendo bombardeada com insultos, ela mantém a serenidade, a tranquilidade, porque ela está dominando suas emoções. E então evita revidar com palavras ofensivas que ferem,
que não tem preço, depois não tem cura. Então a prudência sempre é a melhor escolha, né? Principalmente quando estamos no embate verbal. Junto ainda com esse versículo temos o 19, que diz assim: quem é impaciente, que sofra as consequências. Se quiseres isentá-lo, tu o incitas a recomeçar. Ou seja, se você ajuda a pessoa insensata, a pessoa que não é prudente, se você vai lá corrigir os seus errinhos, aquela pessoa não se conserta. Mas se você permite que ela sofra as consequências das suas ações impensadas, pode ser que esse tipo de sofrimento faça com que ela amadureça e evite cair no mesmo erro futuramente. O versículo 4 diz: as riquezas multiplicam os amigos, né? Nós já falamos isso em outros capítulos. A pessoa que tem muito dinheiro, né, geralmente é cercada de muitas pessoas à sua volta, naturalmente amigos da onça, né? O pobre, porém, até do amigo é afastado, diz o versículo 4, mostrando uma realidade infeliz, onde nós vivemos no mundo de interesseiros, né? O versículo 5 está amarrado a outros versículos, diz assim: a falsa testemunha não ficará impune. E perante a lei é um crime, né, você cometer perjúrio. Se você for uma testemunha, por exemplo, convidada a dar testemunho no tribunal e mentir propositalmente, você comete perjúrio. Isso é um crime passivo de punição. Quem profere mentiras não escapará. Versículo 9 complementa: a falsa testemunha não ficará impune. Quem profere mentiras perecerá. E o versículo 28 diz: a testemunha iníqua zomba do direito, a boca dos ímpios se empanturra de iniquidade. E existem, né, muitas pessoas para prejudicar outros, acabam falando mentiras, concordando com falsidades, para poder ou se proteger ou se promover, e na verdade ela está cavando, né, a sua cova, quer física, quer social, quer emocional. Versículo 8 diz... No versículo 8 nós consideramos ao considerar o 2 e o 3. Diz aqui o versículo 13. Ó, desgraça do pai é o filho insensato. Aquele filho que... Geralmente os filhos, na maioria das vezes, são frutos da educação que nós damos a eles. Ou seja, eu já ouvi um ditado, que eu não sei se você concorda com ele, mas quando eu estava lendo um livro, na minha adolescência, falando sobre como domar cães, como treinar, né, os animais, e eu lembro que teve uma frase que foi dita nesse livro, que inclusive dizia, né, que os comandos de voz têm que ser curtos, né, tipo senta, levanta, deita, e não frases longas ou que não sejam assim imperativas, né? E aí, dentre outras coisas, falou-se que os cães, os cachorros em geral, eles refletem a personalidade dos donos. Em geral, em casas muito barulhentas, onde as pessoas gritam e tudo mais, os cachorros são escandalosos. Onde as pessoas são centradas, né, são tranquilas, os animais são também assim. Bom, se isso é verdade ou não. Mas no caso de filhos, no geral, os filhos refletem a educação que nós damos a eles. Então, se somos pais, por exemplo, que usam palavras de baixo calão, que têm vícios, que não respeitam, o marido não respeita, o pai não respeita a mãe, e os filhos presenciam aquilo, em geral, não é regra, mas de uma forma, né, como que por osmose, os filhos acabam absorvendo aquele padrão de comportamento e acabam agindo assim também, enquanto estão desenvolvendo sua personalidade para a vida adulta. Então, quando se diz aqui o filho insensato, geralmente é aquele filho que não foi educado corretamente, ou que foi educado corretamente, mas decidiu, por conta própria, seguir o rumo da insensatez, da estupidez. E ele, claro, vai ser uma desgraça para o pai, não importa qual tenha sido a causa da sua insensatez, né? Ou uma má educação, por incompetência dos pais, ou a sua própria escolha, né, estúpida. Das duas formas, vai ser uma desgraça para os pais. Reforçando a importância de nós sabermos educar os nossos filhos e sermos bons exemplos. Palavras, né, esse é um outro ditado que diz, né, que uma figura vale mais do que 1000 palavras, mas um bom exemplo vale milhões de vezes mais do que milhões de palavras. Então, um bom exemplo é sempre melhor. E aí, na conclusão do texto, diz assim: goteira que não para, eis a mulher briguenta. A mulher briguenta aqui, é claro, né, que as mulheres não se ofendam,
mas se aplica também aos homens, né? Qualquer pessoa que seja briguenta, aquela pessoa que é beligerante, que tudo fica arrumando probleminha, tititi, tititi, aquele cri-cri na cabeça da pessoa, tudo arruma problema, isso aqui, e aquilo ali, é como se fosse aquela goteira que você está tentando dormir lá no sofá e pim, pim, pim na cabeça o tempo todo, não tem paz, não tem sossego. Então o texto aqui usa, né, essa expressão. Goteira que não para, eis a mulher briguenta. Então, se nós não quisermos ser uma pedra no sapato dos outros, né, um porre de chato, é bom a gente saber respeitar os espaços, observar os momentos. Nem sempre a pessoa está com o momento de ouvir uma reclamação. Né? O marido chega em casa do trabalho cansado, a esposa vai reclamar da parede que está com uma mancha. Aquilo ali pode ser visto depois. É claro que se for uma torneira que estourou e está vazando água, precisa ser consertado imediatamente. Mas até isso, né? Precisa ter o jeito de chegar e de falar. Tudo. Né? E o marido, da mesma forma, né? Ao falar com a esposa, precisa também saber como falar, o momento certo. Às vezes observa lá que a mulher está naqueles dias que ela não está muito paciente. Então, tudo isso, essa recíproca, né? No respeito, com certeza traz paz para dentro da casa. O 15 fala sobre a preguiça. A preguiça traz sonolência, faz com que a pessoa durma, fique dormindo, dorminhoco, preguiçoso. E o preguiçoso, o descuidado, acaba passando fome, ou seja, passa necessidade. A pessoa preguiçosa não se empenha no trabalho, não se dedica. Né? Então, vivemos num país tão dificultoso em se conseguir emprego, onde o índice de desemprego é imenso e cresce exponencialmente. Então, quando nós conseguimos um serviço, um emprego, nós precisamos dar valor àquele emprego. Precisamos preservá-lo, né? Ter amor, apreço, porque é aquele serviço ali, aquele emprego que vai nos ajudar a sustentar a nossa família, nós e a nossa família. Então, se nós tratarmos com desdém, né, por qualquer motivo faltar, pessoas que fazem isso, né, ficam cavando licença médica, qualquer coisinha, amanhã eu vou, fiquei com dor de cabeça. Entendeu? Claro que se tiver motivos válidos, né, nós precisamos cuidar da nossa saúde, senão amanhã não conseguimos trabalhar, nem amanhã nem nunca mais, porque a gente vai acabar morrendo. Mas a preguiça não pode. Nós precisamos ser pessoas também dinâmicas no nosso serviço, né? Dedicar-se a ele, tratar com respeito, fazer bem aquilo que nos foi designado para fazer. No geral, quando a pessoa consegue um emprego dos sonhos, aí ela começa empolgada, né? Aí depois começa a reclamar do trabalho. Ah, não aguento mais trabalhar, queria que amanhã fosse feriado. Então, a preguiça traz sonolência, faz com que a pessoa fique descuidada e isso pode fazer com que ela passe necessidade. O versículo 24 ainda diz: o preguiçoso enfia a mão no prato e não é capaz de levá-la à boca. A pessoa chega ao ponto de nem, claro que está usando uma hipérbole, né? Que a pessoa não tem capacidade nem de colocar o prato e levar na boca, de tão preguiçosa que é. Em outras palavras, a pessoa fica tão descansada na vida que ela nem se preocupa em conseguir um serviço ou preservar o serviço que vai dar o sustento, que é a comida que vai à sua boca, naquele dia e para o futuro. Porque nós também temos um problema, né, em decadência na previdência privada, previdência social, de um modo geral. A aposentadoria, cada vez mudam as regras para se aposentar. Antigamente, com 50, 60 anos, pessoas conseguiam se aposentar com 30 anos de contribuição, né? Para o INSS a gente conseguia aposentadoria o homem, 35 homem, 30 mulher. Se fosse em áreas insalubres, era menos tempo ainda. Hoje já mudou tudo. Então, nós temos que estar antenado, acordado com o mundo em que nós vivemos no dia de hoje. As regras, né? A politicagem que existe, as regras trabalhistas, tudo isso muda. Até mesmo quem trabalha como servidor público não tem toda aquela estabilidade que existia antigamente. Então nós precisamos tomar muito cuidado, preservar muito o nosso trabalho, o nosso emprego e deixar a preguiça de lado. O versículo 16 diz: quem guarda o mandamento guarda a si mesmo, quem se descuida da própria conduta se destrói. Esse texto aqui está muito parecido com o 22, que diz assim: o temor do Senhor conduz à vida, ou seja, o temor do Senhor, no caso Deus, isso no caso daqueles que creem que existe um Criador e que inspirou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por que o temor do Senhor, disse o versículo 23, conduz à vida, ou preserva a vida da pessoa? Porque o Salmo 36, 9 diz o seguinte, Salmo 36, versículo 9 diz:
Contigo está a fonte da vida, graças à tua luz podemos ver a luz. O Criador, Deus no caso, conhecido na Bíblia como aquelas 4 letrinhas, né, o tetragrama, que a gente conhece mais como Jeová, Yahvé, Javé. Então, ele é a fonte da vida, ou seja, para nós vivermos, nós precisamos estar conectados a ele. Vamos usar aqui o fio do fone como exemplo. Digamos que aqui na parede, né, tem uma tomada que conduz a vida a mim, e eu estou conectado a ela. Ou seja, estou seguindo os mandamentos, sou dependente dele, quero estar sujeito a ele, e portanto dependo dele, reconheço que ele existe. A partir do momento que eu quero viver por conta própria e desconecto, eu me desconectei da fonte da vida. Não quero mais seguir as regras dele, não quero mais estar sujeito a ele. Estou vivendo por conta própria. Quanto tempo você acha que meu coração vai bater? Eu não tenho vida em mim mesmo. Eu não sou um ser, né, que criou a vida ou criou a própria vida. Eu não tenho como dar fôlego à minha própria existência. Eu dependo de uma fonte. E a Bíblia reconhece no Salmo 36, versículo 9, que essa fonte é Deus, o nosso Criador. Por isso que se diz que nós temos que estar submissos a Ele, seguindo os seus mandamentos contidos na sua palavra, que é um manual do fabricante, né? Aquele que nos criou, como diz o Salmo 48, 17 e 18, se tão somente nós obedecermos os mandamentos dele, a nossa paz vai ser eterna, porque ele sabe qual é o melhor modo de vida para nós vivermos, segundo aqueles que creem na palavra de Deus, a Bíblia como um livro sagrado. Então o temor ao Senhor, ou seja, a obediência a Ele, estar submisso a Ele, realmente conduz a vida, ou mantém a nossa vida. Faz morar na abundância sem a visita do mal, diz o texto. Muito bem. O versículo 17 diz assim: quem se compadece do pobre, ou quem empresta ao pobre, quem ajuda o pobre, está emprestando ao Senhor. É como se nós estivéssemos fazendo um plano de capitalização, uma poupança programada, onde nós estamos ajudando o pobre, é como se nós estivéssemos depositando, né, numa previdência privada nossa, guardando dinheiro para, no caso de necessidade futura, nós termos ali recursos. Não fazemos isso com essa intenção, mas automaticamente isso acontece. Cada vez que ajudamos alguém em necessidade, onde está no poder das nossas mãos fazê-lo, é como se nós estivéssemos depositando alguma coisa na nossa conta, né? E no futuro, ao precisarmos de ajuda, diz o texto, lhe restituirá o equivalente, né? É a igualdade universal, né? Trate bem a pessoa e você será tratado bem. Quem maltrata os outros também é maltratado. Com o julgamento com que julga, também é julgado. Com a medida com que mede, também é medido. Então, é a balança da vida, né? Isso aí é regra universal. O 18 diz: corrige teu filho enquanto há esperança. De novo, aquela ideia que nós falamos, a importância de educarmos bem nossos filhos, de darmos uma boa educação, não só acadêmica, né, na escola, mas ensinar os filhos a se comportar, a respeitar os mais velhos, a respeitar e amar os seus parentes, seus avós, seus tios, ter respeito e também ter cuidado, ter limites, e entender que nós vivemos num mundo perigoso, deturpado, moralmente falando, e nós precisamos treinar nossos filhos para que também tenham a malícia de perceber quando alguém tem mais intenções para com eles. Diz o texto: não te descontroles, porém, a um ponto de lhes tirares a vida. Tem pais que, no afã de querer ensinar alguma coisa ao filho, acabam espancando os filhos, né? Então, há muitas formas de se ensinar bem sem agredir fisicamente ninguém. É isso que o texto está dizendo. O 26 traz um alerta, né? Algo que nós vemos nas notícias e ficamos escandalizados, que são aqueles filhos que maltratam os pais idosos. Quando eles ficam adultos e os pais precisam de ajuda ou avós, e eles acabam maltratando. O 26 diz: quem aflige o pai e afugenta a mãe é um filho desonrado e infame, é uma pessoa que não tem valor, não tem um valor, é um monstro, vamos dizer assim, é um monstro. Não poderíamos nem classificar como uma pessoa. O filho que maltrata os pais. Aí talvez alguém diga: mas você não sabe como os pais trataram no passado. Não importa qual tenha sido o histórico, estamos ali lidando com um ser humano. Se a justiça precisa fazer alguma coisa, ela vai fazer. Agora não compete a nós, né, fazer isso por conta própria. Se você acha que foi maltratado, né, pelos pais, etc.,
Então, o que você pode fazer é não fazer nada. Agora, maltratar, ou pelo menos, né, providenciar que alguém cuide daquela pessoa, já que você não quer fazer isso. Muito bem. O versículo 27 diz assim: consente, filho, em ouvir a instrução e não te desvie das palavras dos sábios. A palavra dos sábios, como essas palavras que estamos considerando aqui de Salomão, que enquanto fiel, né, escreveu tais palavras, inspirado por Deus, o autor da sabedoria, e aquele que pode nos dar sabedoria, como diz Tiago 1,5, né? Se você tem falta de sabedoria, persiste em pedir e o Pai dará. Então, nós devemos, né, consentir, como que inclinando os nossos ouvidos para ouvir a sabedoria que vem da palavra de Deus. Por dedicar tempo para ler, estudar, analisar, meditar, comparar com aquilo que nós já aprendemos. Isso vai aumentar o nosso crescimento, não só intelectual, né, emocional, espiritual, vai nos ajudar a sermos pessoas mais capacitadas para enfrentar os desafios do dia a dia. O 29 diz assim: para os zombadores estão preparadas as varas, ou seja, para aqueles que desprezam a sabedoria e o conselho perito, que principalmente esse que vem da palavra de Deus, ou de pessoas vividas e experientes. Tem muitos coaches, muitas pessoas que têm capacitação, né, para treinar, ensinar a lidar com desafios, pessoas que preparam academicamente outros para concursos, para provas, para outras coisas. Então os zombadores não ligam para isso, então para eles estão preparadas as varas, ou seja, o castigo. Essas pessoas naturalmente vão sofrer as armadilhas da vida que virão no futuro. Infelizmente acontece, né? E a gente vê muitas pessoas se tornando adultos incapacitados, não tendo capacitação para trabalhos, muitas vezes tem que se submeter a trabalhos que são difíceis, né? Além da sua capacidade física, além da sua capacidade mental, porque ela não teve o desenvolvimento. Pode ser que a vida, né, talvez as circunstâncias tenham contribuído para isso. Ou outras vezes a própria pessoa desprezou as oportunidades ou não buscou oportunidades para poder se qualificar. No final do 29 diz: para os corpos dos insensatos estão reservados os golpes. Então, todos, na verdade, todos nós sofremos de uma forma geral. Mas o quanto nós pudermos fazer para aliviar esse sofrimento, né, que a vida traz para todos nós, porque nós vivemos num mundo onde todos os dias é um desafio, como se nós estivéssemos vivendo embaixo d'água e de vez em quando a gente sobe para respirar e depois voltamos a ficar submersos de novo. Ou seja, nós estamos lutando no mundo para viver e precisamos ajudar nossos filhos a ficar, né, além da submersão da água, né, para que eles possam sobreviver, para que eles possam estar capacitados, treinados para enfrentar ainda mais, por mais tempo, nesse mundo frio e cruel. E a Bíblia tem conselhos como esses que nós vimos aqui, independente de você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus ou não, com certeza você deve ter visto que muitos desses conselhos aqui não têm nada a ver, né, ou não estão limitados a uma religião, uma fé qualquer. Eu agradeço então a sua atenção mais uma vez a essa nossa breve consideração. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.